Já que a cura está na palavra, segundo Freud, cá estamos, sem a pretensão de encerrar qualquer assunto, mas ao contrário, trazer à tona, multiplicar e fomentar ideias. O Interfaces tem o objetivo de tratar de temas que envolvem direito de família e psicologia de forma leve, didática e bastante empática, abrindo o diálogo sobre questões delicadas e relevantes no âmbito das relações familiares e levando informação de qualidade aos ouvintes. É apresentado por Ana Carolina Trindade, advogada e professora, especialista em Direito de Família e Sucessões, e por mim, Lavínia Lins, psicóloga clínica e escritora, palestrante nas áreas de perinatalidade, parentalidade, saúde mental e temáticas relacionadas ao luto. Convidamos você a embarcar com a gente nessa viagem e aperte os cintos. E para o nosso 9º episódio, o luto não reconhecido da mãe de colo vazio, nossa convidada para bater um papo conosco é a Patrícia Oliveira. A Patrícia é advogada e professora, é daquelas pessoas que fazem de tudo pela família e pelos amigos. Ela já foi para o Catar só para assistir ao jogo do Flamengo, levando o irmão Potira na camisa e no coração. Sim. É uma das professoras de direito penal mais amadas, mas ninguém nem se atreva a virar para o lado na hora da aplicação da prova. Ela é casada com o Gêner, é mãe, gestora, faz capa de brava, mas é um amor de pessoa. Isso eu sei já há 15 anos. Bem-vinda, Paty. Obrigada. Bem-vinda. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Já começou ali com os olhos cheios de lágrimas, ela, porque esse tema a gente já sabe falou de duas coisas bem importantes na minha vida. Então, vamos lá, Paty. A gente sabe que esse tema do luto, né? Tanto é que a gente colocou como título Luto Não Reconhecido da Mãe de Colo Vazio, é, de fato, um luto que grande parte das pessoas não percebe. Mas antes de chegar especificamente nesse ponto, eu queria ver se você podia contar para a gente como foi sua história até chegar na gestação, se você teve dificuldade para engravidar, se precisou fazer tratamento, se sofria cobrança, tanto cobrança de você mesma, quanto da família, dos amigos, enfim, porque a gente tem, né, aquela história de que porque tem determinada idade para engravidar, para ter filho. A gente sabe que é uma questão biológica, óbvio, mas é uma questão também de cobrança social. Então, se você puder começar contando para a gente como foi todo esse contexto, antes mesmo da gestação. Eu acho que o gestar, a gravidez, o formar uma família é uma cobrança bem cultural, né? E a minha história até esse gestar no colo e ter um colo vazio posteriormente é que você não liga para ter uma família até que alguém lhe diga que você não pode ter uma família. Então, a minha história, eu tenho um relacionamento desde 2010. Antes desse relacionamento, eu não via possibilidade de formar uma família por não ter encontrado alguém legal para formar uma família. Mas a partir do meu relacionamento, hoje meu esposo, de 2010, eu via nele um bom filho, um bom irmão, um bom amigo e, por que não, um bom companheiro, não é? Então, tudo com ele foi muito leve, né? Apesar de ter os laços bem com os meus pais bem estreitos, bem amarrados, e que muitos diziam assim, olha, você tem que se desgarrar um pouco dessa sua família e formar a sua própria família, né? Mas é difícil, a gente é criado com muito amor, eu fui criada com muito amor, ainda sou, criada com muito amor, e esse amor, ele costuma nos cobrar para ser igual ou melhor. Então, quando eu vi a possibilidade de ter esse meu companheiro, e ao longo, né, desses 13 anos, fizemos 13 anos, a gente não pensou em formar uma família inicialmente. A gente pensou em viver, né? Até hoje, minha mãe disse, foi o início de um test drive que durou 7 anos, e só depois desse test drive de 7 anos se tornou um casamento. E em 2015, né, os 5 anos dessa união, né, mas estávamos morando juntos desde 2012, eu senti antes um pouco a necessidade de ser mãe. Essa necessidade de ser mãe, ela vem de muito cedo. Um dia eu assustei minha mãe, quando aos 21 anos eu dizia a ela que eu precisava ser mãe.
E a minha mãe disse, mas você tem uma vida inteira pela frente, né? Mas ela não passou. Ela passou quanto à relação de intensidade, quanto a amadurecer e ver que não é só gerar uma criança, mas sim o que você planeja para essa criança, tendo condições de ela realmente ser criança, né? E de você realmente ser uma mãe, ser família e tudo que você pode proporcionar a essa família que está criando. E em 2015, antes, todas as minhas menstruações era um aborto. Porque você passa a se cobrar, né? E até o dia que eu não me cobrei mais antes. E em 2015, numa terça-feira, a gente tinha viajado no final de semana com amigos e estávamos em Milagres. E a gente... uns amigos numa praia bem que deserta e um monte de estrela cadente. E as 3 amigas desejosas em ser mãe, né? Uma já era, mas com o segundo casamento ela queria ser novamente. E aí eu peguei e brinquei, eu disse, então vamos pedir para a estrela cadente e a gente vai sair daqui as 3 grávidas. Só que eu sentia lá que eu estava grávida já. Era algo assim, eu ria sozinha, eu disse, mas eu não quero me frustrar. Já tinha passado um pouquinho do tempo, porque a minha menstruação sempre foi muito regular, muito pontualíssima, mas eu sentia lá que eu estava gestando. E ria e chorava ao mesmo tempo, porque eu disse, meu Deus, eu vou fazer o teste, e se não for? Eu vivenciei isso tudo. Voltamos de viagem, e sem que ninguém soubesse, eu fiz o meu teste de gravidez. E fui dar aula. E olhava no site para saber o que tinha. Eu estava aplicando prova nesse dia. Eu me lembro como se fosse hoje, né? E foi em dezembro. Eu estava aplicando prova. E aí 4 horas da tarde, abro o celular e vejo que eu estava grávida. E com um número bem alto, mas que eu ainda não tinha prestado atenção no número. Deixa eu falar no número porque depois prestaram atenção no número. Eu disse, meu Deus, eu tô grávida. Aí eu ria. E os meninos fazendo prova... Eu disse, mas eu tenho que arquitetar alguma coisa para dar a notícia ao meu companheiro. Então, desci, era numa faculdade no Farol, desci, passei por uma loja e eu disse, olha, eu quero um bodyzinho. E na minha cabeça, engraçado, eu sabia o sexo, na minha cabeça. Eu sentia, era um menino. E todos os bodies que eram mostrados a mim, realmente era da cor azul. Ninguém me mostrava um sapatinho de menina, porque tinha que ser algo bem neutro. Mas não me mostrava. Eu ainda tenho hoje esse bodyzinho, né? Eu amo meu pai, que era assim, bem, bem característico. E eu botei um sapatinho azul, marinho, dentro de uma sacolinha e cheguei em casa. E quando eu cheguei em casa, eu disse assim, olha, trouxe um presente para você. Abre ali, oxe, presente para mim. Não é nem meu aniversário, não há nada, tá antecipando até o dezembro, Natal. E eu disse, mas não pode ver, tem que botar só a mão. E eu gravando. Eu disse, eu vou gravar que eu quero ver suas reações, porque depois você disse que eu não dou presente. E aí, quando ele tirou, ele olhou, eu já estava chorando. E ele disse assim, é sério? É sério? E aí eu fico me perguntando, por que todos os homens dizem, é sério, é verdade, né? Custa acreditar. E uma coisa que a gente já diz, obrigada, é sério. E vivenciei essa maternidade por 2 dias. Terça, numa quinta-feira, às 2 da tarde, ele disse assim, amor, eu vou sair, eu vou em Paripoeira. Eu disse, tá certo. A gente não tinha contado nada. Eu queria fazer uma ultrassom, eu queria estar segura para depois contar toda a família. E eu imaginava, idealizava tudo que eu ia contar. E no dia 17 de dezembro, no dia do aniversário da minha avó, já falecida, e que aprovou, vamos dizer, esse relacionamento, ela viu muito, muito além, né, do que eu, em seu leito. Ela disse assim, é com esse que você vai casar. Eu tive um sangramento, eu não tive dor, nenhuma dor. Eu me apavorei quando eu vi esse sangramento. E aí ele já tinha descido, eu liguei, amor, sobe, porque
Eu tô sangrando. Mas era assim, borra de café. Mas aquilo me deixou extremamente angustiada. Engraçado que eu ficava do quarto para a sala, eu não conseguia me vestir. E ele só me observando, ele não sabia o que fazer. E caminhamos até um hospital. Eu deitada assim, chorando, mas algo estava diferente em mim, eu tentando me manter o mais calma possível. E uma das coisas que eu disse, pronto, talvez esse sangramento tenha vindo para que eu, que não consegui marcar ultrassom, veja meu filho antes, né? E uma médica muito acolhedora, disse, entra aqui, as enfermeiras também, e ela fez o toque, ela fez, olha, seu útero tá fechadinho, talvez tenha sido apenas um escape, mas eu vou te deixar de repouso e eu vou pedir uma ultrassom. Só que o ultrassonografista só chegava às 7 da noite, eu estava no começo da tarde, tipo 2 da tarde. Então, eu esperei de 2 da tarde até as 4, deitada numa maca, e me acalmando da melhor forma possível, tentando pensar coisas boas. Quando eu entrei na sala de ultrassom, eu fui recebida assim. Um médico, que graças a Deus eu não guardo nem o nome. Olhe, eu vou... Por que uma endovaginal? Eu vou fazer uma ultrassom. Se eu achar que vale uma endovaginal, eu faço. Eu fui recebida assim. O que eu tive de acolhedor de uma médica, eu tive de distrato, vamos dizer assim, de um ultrassonografista. E aí, ele começou a passar o ultrassom para ver a cavidade do meu útero e tal. E eu olhando para a tela e vendo que ele estava vazio. E aí eu fiquei imaginando, assim, não, tá tão pequenininho que por isso que a médica pediu que fizesse uma endovaginal. E ele virava de lá, virava de cá. E eu não tenho medo. Olhei para ele e fiz, algum problema? Aí ele disse assim, tem. Eu fiz, é uma gravidez tubária? Ele disse, é. Você já teve? Eu disse, não é preciso ter para saber. E aí ele disse, aí fiz um lapso temporal, que ele não viu a cavidade, ele fez a endovaginal. E na endovaginal foi o que eu disse, algum problema? Aí então ele disse que sim. E quando ele me afirmou que era uma gravidez tubária, ele continuou e fez eu ouvir o coração do meu filho. Eu estava com 9 semanas, meu filho ainda estava vivo e ele disse assim, eita, e ainda está vivo. Meu Deus. Você se troque e o médico vai falar com você, o outro plantonista. E eu fui pro banheiro e era só eu. Chorei. Meu marido estava lá fora e quando eu saí para falar com ele, ele já viu no meu rosto. Me deitaram na maca e outro médico veio me atender. Diz, olha, você é bronca safada. Mostrou a foto assim, tá vendo aqui? Isso aqui é meu filho. A mãe dele também teve uma gravidez tubária, mas olha ele aqui. Olha, eu não sou na área médica. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma cirurgia, a gente vai tirar a sua trompa, a gente vai lavar e vai colocar no lugar. Só que eu não parei para pensar que isso jamais iria acontecer. Isso não existe. E aí você vai poder engravidar novamente. Não se preocupe. Isso é mais comum do que você possa imaginar. Mas ali eu estava completamente anestesiada. Eu olhei. Tá. E aí meu marido começou a ligar para o meu pai, para minha mãe, para avisar, porque ia ser uma cirurgia. E aí o médico disse, eu posso chamar a enfermeira instrumentadora? Porque como é plantão, eu vou ligar, viu? Você vai fazer, né? Você vai fazer, né? Eu não sabia o que é que eu estava respondendo ou o que ia responder. Foi então que minha mãe chegou, minha irmã chegou, na época meu irmão chegou. Meu irmão disse, você não vai ficar aqui nesse hospital, você vai para outro hospital. E aí o médico começou a fazer um alarde.
Não, porque ela não pode sair daqui, ela tem que fazer a cirurgia aqui, porque é arriscado. Vai ter que assinar um termo. Meu irmão era fisioterapeuta, UTIsta. E a esposa dele, à época, neurologista, e ele tinha conhecimento da área médica, quem poderia fazer. Não, você vai para o melhor. A gente vai para um lugar melhor. E aí tivemos que assinar o termo. Diz, olha, vai dirigindo a 10. Não pode romper. Se romper, ela morre. Fomos até o outro hospital e passamos por outros médicos, né? E na minha inocência, eu perguntei ao médico assim, não dá mesmo? Não tem outro jeito? Realmente eu vou ter que... É uma gravidez inviável? E aí o médico disse sim, infelizmente, sim, né? E eu contei tudo a ele que tinha acontecido. Ele disse, olha, eu não gosto desse ultrassonografista. A ultrassonografia tá bem, né? Ele foi dizendo alguns termos técnicos que, sinceramente, eu não lembro. Mas o quantitativo, que me assusta, ele dizendo o quantitativo do teu exame de gravidez. E aí ele disse que, pelo que estava avançado, ele acreditava que ia ser uma cirurgia tradicional. Ou seja, eu ia passar por uma cesariana. Mas aí ele chamou outro médico, outros especialistas, que olhou, disse assim, olha, ele bem rapidinho assim, olha, vai dar tudo certo, a gente vai fazer por vídeo. Fica tranquilo, vão ser só 3 furinhos, e a gente acaba logo com isso, a dor vai, segue em frente. Aí eu, tá. Isso foi meia-noite. Olha que eu tava desde de tarde. Isso foi se alongando. 2 horas da manhã eu entrei no centro cirúrgico. A oportunidade de o esposo, né, te acompanhar no centro cirúrgico. Mas o meu irmão viu que meu companheiro, ele não tinha estrutura. Quem é que tem? E ele já acostumado fez, olha, pode deixar que eu entro com ela. Ele já tinha feito a primeira cirurgia, né? Meu irmão, infelizmente, há 6 anos, morreu de um câncer. E ele já tinha feito a primeira cirurgia, estava em recuperação. E no centro cirúrgico, ele foi me acalmando. Antes de entrar, porque você faz toda a asepsia e tal, eu fui pro banheiro sozinha e conversei com meu filho. Eu disse, ó, você foi sempre muito querido. Saiba que muito amado. Vai continuar sendo amado sempre. E eu lhe desejei muito e muito obrigada por esses minutos que você me deu de alegria, esses dias que você me fez ir ao céu e voltar. Mas eu compreendo que é a sua missão. E um dia eu vou estar te esperando de novo. Mas pode ir em paz. Vou recolher meus cacos. E eu vou seguir. Não se preocupe. Mas saiba que a sua mãe lhe ama muito. E eu sozinha. E fui para o centro cirúrgico. No centro cirúrgico, eles tentaram fazer pela vídeo. Só que realmente era uma gravidez bem adiantada. E o meu irmão, na época, disse assim, o médico virou e fez, ela já tem filhos? Aí meu irmão disse, não. Infelizmente, ela vai perder o útero. Porque meu filho estava no corno, bem próximo à cavidade uterina. E ele disse assim, pelo amor de Deus, faça o que for, porque o sonho dela é ser mãe. E aí ele fez, vamos abrir, vamos fazer a cesariana. Pela vídeo eu não vou conseguir fazer com que as coisas não aconteçam. Foi feita toda a cirurgia, uma cirurgia que era rápida, que foi me dita, olha, vai ser rápida. Eu só voltei do centro cirúrgico às 6 horas da manhã. E eu voltei, tipo, ao que contam, né? Por conta, foi anestesia geral. E o que me contam é que eu só dizia assim, me levaram tudo. Me levaram tudo. E eu passei uma semana internada.
E aí você diz assim, foi só o ultrassonografista que não teve o cuidado, mas o hospital, que era uma das referências, também não teve o cuidado. Me deixou numa ala de parturientes. No meu quarto tinham 3 berços. E eu tinha que olhar para eles todos os dias. Até que minha mãe disse, olha, não é possível, vocês têm que tirar aquilo. Na frente do meu quarto, meu marido, quando entrou com lágrima nos olhos, ele disse, você viu que é a placa que está aí na frente? Que era um dos nomes que a gente tinha escolhido. Para o nosso filho, para a nossa filha. E eu disse, eu vi. Então, eu não queria acordar. Eu passei pelo menos, acho que 2 ou 3 dias, numa contínua sedação de medicamentos e foi uma psicóloga conversar comigo, que meu irmão solicitou. Ele disse, ela é forte, mas é só capa. Vai lá e conversa com ela, porque eu sei que ela vai se fingir de dura, eu sei que ela vai engolir seco, mas que sozinha ela vai sofrer horrores. Então, eu não tinha noção do que era vivenciar o luto. Porque em todas as perdas, não é, que você tem, seja de um tio, seja de uma avó, você meio que entende e se prepara, não é? É diferente. Mas ali estava sendo a maior perda da minha vida. E que para as outras pessoas diz assim, mas eu não entendo, ela está chorando, mas nem conheceu. Nem viu. Outras pessoas chegarem para mim e dizer assim, olha, foi pro seu bem. Vai que vinha com a doença. E voltar para casa. Lembro quando 2 amigas, as 2 de Milagres que vieram me visitar, e elas chorosas, e eu que acalentei elas, naquele forte, né? E dizia assim, agora são vocês 2. E Deus foi muito providencial, porque em janeiro uma disse que estava grávida, e em março a outra disse que estava grávida, de fevereiro, março. E hoje elas têm 2 meninas, e quando eu olho, antes, eu dizia, meu filho poderia estar com a mesma idade. Mas eu não olho para elas com um sentimento de tristeza, mas de felicidade, porque elas estão ali e significam muito, né? Mas o retornar para casa foi muito difícil, porque eu tive que retornar forte, mas as minhas madrugadas era só eu. Era só eu a chorar, 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 chorar. Porque eu não queria mais escutar ninguém me dizendo, nossa, você não tá nem... Olha, daqui a pouco você engravida de novo, daqui a pouco você faz isso, daqui a pouco você faz aquilo. Mas o mundo modificou. Eu não posso dizer a você que eu sou a mesma Patrícia de antes, né? Claro, hoje mais amadurecida, compreendendo o que foi aquele divisor de águas e viver. Só que depois disso, depois dessa cesariana, com 40 dias, eu tive um momento que eu estava no celular, minha sobrinha, que minha afilhada estava no carro, meu marido saiu, foi comprar uma pizza e eu estava normalmente, cheia de pontos, mas olhando o celular assim, e daqui a pouco subiu algo nas minhas pernas, braços, e a vontade que eu tinha era correr, 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 correr muito. E eu não estava segurando, eu ia me estourar inteira. Eu liguei pro meu esposo e disse, volta pro carro, porque eu não estou me segurando, eu não sei o que é. E falando à altura na época com a minha psicóloga, ela disse, segunda-feira você tem que procurar um psiquiatra. Você está tendo um trauma. Fui até o psiquiatra, medicação normal. Só que a minha vida parou às 2 da manhã. Se eu dormisse 9 da noite, 2 da manhã, eu despertava. E de 2 até às 6, eu tinha descargas elétricas no meu corpo. E foi a sensação pior do mundo. E vamos tomar medicação, e vamos psiquiatra, e vamos terapia.
E aí eles me diagnosticaram com o TAG, transtorno generalizado de ansiedade por um trauma pós-traumático. Então, aquele momento realmente foi bem difícil na minha vida. E lutar para continuar a trabalhar, para ser a Patrícia, para vivenciar esse luto e muitas vezes ser incompreendida, bem compreendida. Seja no seu trabalho, porque a medicação você falta, mas ninguém sabe o que era. O seu aluno não sabia e ele realmente não tem nada a ver com isso, né? Mas até eu achar o prumo novamente, foi bem difícil. Bem difícil. Então, mais ou menos, esse é um resuminho da minha história. Quando eu recebi o convite, e a Carol disse assim, Paty, queria que você falasse sobre isso. Você pode falar? Eu fiz, olha, chorar, eu vou chorar, mas hoje eu consigo falar, assim, né? Porque é inesquecível. Meu filho é inesquecível. Mas é algo assim que passou, mas essa marca, e uma coisa que eu escrevi para Carol, eu disse, é uma cicatriz, mas não pense em uma cicatriz de dor, mas é do viver. Assim como nós envelhecemos e nossas rugas dizem o quantos caminhos a gente percorreu, a cicatriz que eu carrego da minha cesariana é a lembrança que um dia eu fui mãe, eu tive um filho e ele continua vivo dentro de mim para o resto da vida. Esse é o que eu guardo. Patrícia, te escutar, assim, é forte, né? E não dá nem para imaginar em que pese você seja tão detalhista e minuciosa no relato. Eu escuto o tempo inteiro os símbolos, né, atravessando ali sua experiência. E uma das coisas que a gente sabe que acontece não em exceção é o não reconhecimento do luto da mãe que tem um filho na barriga. É uma coisa assim tão esquisita para as pessoas pensar que há um vínculo, porque não precisa estar com o filho no colo para amar esse filho. Não precisa sentir no sentido tátil para sentir-se nesse lugar de mãe, para sentir o filho. E isso é uma dificuldade que muitas mães de colo vazio enfrentam. E as frases, né? Desde como aconteceu com você, com a pessoa que fez a ultrassom e... A pessoa que fez a ultrassom, eu fiquei uma semana internada. E o hospital que eu estava, porque depois de uma cirurgia que mexe tanto, você precisa de imagens e tal. E lá eles não estavam fazendo. Eu tive que ir de ambulância para outro hospital para fazer a ultrassonografia. E aí eu só vi a hora que meu marido apertou a minha mão assim. Amor, fique calma. Eu disse, mas é um outro exame, tá tudo bem. Aí eu olhei no rosto dele que tinha alguma coisa errada. Ele, amor, olhe, fique calma. E eu disse, Eugênia, não é o mesmo não, né? Ele disse, era o mesmo ultrassonografista. E aí ele vai, e eu não queria nem olhar pra ele. Ele vai. Eita, eu só lhe dou notícia ruim, né? Ó, você tá com uma pedra na vesícula, daqui a um tempo você vai ter que fazer cirurgia. Meu Deus. São tantas violências, Não, né? São tantas violências que Ai, eu disse, atravessam. eu só quero que o senhor acabe logo, porque eu vou voltar. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu acho que isso é importante, porque em algum momento você disse assim, eu não tinha reação, eu não tinha que ter, você estava em total situação de vulnerabilidade. Então, a gente tende a uma passividade muito grande num momento como esse, que não tem nome, né? Se fossem condições, entre aspas, a palavra é bem ruim, mas em condições normais, você acha que
acompanhando alguém, você teria dito, não, chame outro, esse não Com seria. certeza. E olha só como a gente fica Eu teria indefesa. reagido Porque instantaneamente. vulnerável que a De tão gente- vulnerável às violências, né, que a gente vai sofrendo. Então, assim, por falar em violência, você nem conheceu, você vai engravidar de novo, mas foi tão pouco tempo, né? Assim, quantas violências ali veladas, quantas coisas não estão por trás de um luto não reconhecido? Como a nossa sociedade tem dificuldade de perceber que a palavra tem um poder tão grande, e nesse caso, de ainda trazer mais dor a quem está passando por um processo de luto. O grande problema é que a sociedade não reconhece a mãe de colo vazio. Uhum. Para essa sociedade, ela não é mãe. Mãe é quando passa o existir. É quando essa sociedade vê o produto da gestação, o seu filho, não é? É o visível, não é o invisível. Então, foi muito difícil alguém me reconhecer como mãe. Mãe eu sou. Sempre você. Uma pessoa que me reconheceu como mãe e numa hora de dor muito grande, mas assim, eu digo reconhecer velado porque os meus pais, graças a Deus, eu tive um apoio muito grande da minha mãe. Eu engravidei em 2015, tive o transtorno em 2016, e quando eu estava respirando, meu irmão falece em 2017. E aí, quando eu saí com meu pai para a gente colocar, para ver as coroas de flores, que a gente estava no Parque das Flores, e a gente desceu, meu pai estava desabafando a dor que ele estava sentindo. E ele chegou e disse assim, minha filha, você não pode imaginar a dor que eu estou sentindo. E aí eu baixo a cabeça, ele para e se corrige. Na dor dele, ele se corrigiu. Ele disse, não, você sabe. Você já perdeu um filho também. Então, foi de um homem, foi de um pai, mas foi de alguém que estava sentindo a dor, mas assim, 1000 vezes pior. Eu ainda estava perdendo um irmão, ele estava perdendo um filho. E ele me reconheceu. Então, ali, eu fui reconhecida. Foi uma das primeiras vezes mais veladas, né? Poucas foram as pessoas que chegaram próximo a mim e disseram assim, chore. Chore até secar. Quantas vezes quiser. Enlouqueça. Enlouqueça porque você tem... Você é livre para enlouquecer. Porque essa dor vai lhe acompanhar o resto da sua vida. E realmente. Mas hoje eu digo, não é dor. Dor porque eu estou revivendo ou rememorando esse evento na minha vida. Mas eu sei que aqui eu vou enxugar as lágrimas, eu vou respirar e eu vou voltar para minha casa. E a existência do meu filho permanecerá. Mas não é aquela dor insuportável que o outro não sabe e não existe remédio algum que a faça parar. Isso é tão importante que você está falando. A gente vive falando, né, enquanto psicologia, enquanto psicanálise, que a cura não é sobre arrancar uma dor, apagar, eliminar e parecer que ali não tem nada. Como a gente arranca, né, alguma coisa aqui no corpo, organicamente falando, não tá legal e tem condição, por meio de uma cirurgia, por exemplo, de dar conta. Essa é uma dor que vai se transformando a partir da vivência do luto. O que te falaram é muito importante, porque a gente tem a sensação de que a gente precisa superar, que a gente precisa ficar bem, que a vida precisa seguir. Tá, ela segue num depois. Que depois é esse? Não sei. Porque o tempo é meu. O tempo do sentir é único. Então, o luto, ele precisa ser vivenciado e experimentado num tempo seu, de uma forma sua. Não existe regra para isso.
O que existe é você se permitir sentir para lá na frente, elaborar. E a elaboração, quando a gente entende que finalmente o luto, ele passou pelo processo que deveria passar, tem esse resultado. Não é de esquecer, não é de fingir que não aconteceu, mas é de olhar para aquela dor e não sentir mais que ela faz com você algo que te impossibilita de continuar vivendo. Então, é tão importante isso que você diz. Eu acho que abraça a tantas pessoas que, eventualmente, ao nos escutarem, ao nos assistirem, vão ter ali uma referência de que hoje, o que, de repente, estão sentindo, amanhã pode ter um outro tom, assim. Não é, é muito mais do que esperança. É uma questão de humanidade, é uma questão de realidade. E um convite que eu imagino que acolhe bastante. E parece que hoje também a gente tem uma obrigação de estar bem sempre. Claro. Ou de parecer bem sempre, né? Aquele tal daquela positividade que às vezes é tóxica. Muitas vezes. E as redes sociais também contribuem para isso, onde é tudo perfeito, tudo lindo, tudo maravilhoso, ninguém está triste, todo mundo está bonito, ninguém tem ruga, ninguém vive o luto, ninguém pode viver esse luto, você é obrigada a estar bem, né? Então, além disso, a gente ainda tem essa cobrança de ter que estar bem, de não poder vivenciar essa dor, de não ter esse momento para vivenciar essa dor, esse momento, como a Patrícia falou, eu sei que eu vou voltar a respirar, eu sei que eu vou voltar a ficar bem, mas eu preciso passar por isso. Naquele momento, hoje eu olho e disse, não, você vai conseguir, mas não era algo que naquele momento eu dizia, eu vou conseguir. Às vezes a gente acha que não vai conseguir. Não vai. Parece ali que tudo volta, né? E a terapia foi algo assim, para mim, e que eu aconselho, não só a gente dizer, vivencie esse luto. Você precisa passar por essa etapa. Você não pode engolir essa etapa, porque o seu corpo, ele vai cobrar de você. E ele me cobrou algo assim. Me cobrou equilíbrio, me cobrou, como é que eu posso dizer? Antes eu era dona de mim. Antes eu conseguia... Eu era a pilota desse trem. Mas quando isso acontece e que você perde os trilhos, aquela que se considerava que você não consegue modificar, você não consegue se dominar, você não consegue controlar, você não consegue uma crise de você estar sentada no sofá e aquela taquicardia vem, parece que botaram um paralelepípedo em cima de você, para você respirar e reconhecer que você está entrando numa crise de ansiedade. Isso demora. É um processo lento, mas ele é um processo que tem que existir. A ajuda, você não pode se furtar dessa ajuda. Então, para aquelas pessoas que estão me ouvindo hoje, é não ter medo de ter medo. É reconhecer, não é engolir, porque o engolir, ele vai lhe cobrar lá na frente e muito. Porque eu engoli. Eu tive que engolir na frente de uma sociedade que me cobrava ser forte, que não me reconhecia como mãe. E como eu dizer isso a tantas pessoas? Então, E não reconhecia a sua dor também. Não existia. Por que dor? Você perdeu o quê? Você não viu o quê? Por que dor? E essa dor não é para existir, porque você não tem. Pior é aquela pessoa que perdeu com 2 anos, com 5 anos, que viu o rosto, que sabia caminhar, sabia falar. Você não viu nada. Eu ouvi o coração do meu filho. E ele pulsava aceleradamente. Seria diferente se eu não tivesse ouvido? Não sei. Só sei que a minha experiência foi de ter ouvido e ninguém me perguntou se eu queria ouvir. Porque o médico ele poderia muito bem controlar o sono, poderia, porque aparecem os gráficos. Nesse momento que você fala que você ouviu, o médico já tinha falado que era uma uma gravidez inviável. Sim. Então, qual a necessidade de colocar para mim o som dos batimentos cardíacos do meu filho? Não vi necessidade. Eu acho que foi mais uma violência, né?
Agora, se eu tivesse pedido, se eu tivesse, olha, tá vivo, deixa pelo menos eu ouvir, eu sei que não é mais viável. Mas imagine naquela forma dele falar. Você já teve gravidez tubária? Eu fiz, olha, não é preciso ter para saber. Quantas coisas a gente não precisa experimentar para conhecer, não é? Então, eu fui mais atenta. Outras mulheres podem não ter sido atentas, mas eu fui mais atenta. Eu era mais observadora e tal. E daquele momento em diante, eu estava anestesiada. Completamente anestesiada. Eu não sentia... Eu não vertia mais nenhuma lágrima. Eu fiquei em estado de choque. Hoje eu reconheço que foi um estado de choque. Você está preparado para tudo. Até um certo momento. Até um certo momento. Que aquilo que você imaginava que podia ser, é. Aquilo que era algo que estava povoando a sua mente, naquelas palavras, é real. Bem real. O encontro com o real é desconcertante, né? Quando você falou que na porta de um dos quartos tinha o nome, né? Eu estava toda na ala das parturientes. Então, aquelas... Tipo, quando eu precisava caminhar, porque eu fiz uma cesariana, então eu precisava caminhar. E aí, a abordagem das outras pessoas que não sabiam. Eita, como é bom, né? Agora saiu do forninho, tá no colo. E a minha mãe olhava assim para mim, ela disse, não, ela acabou de perder uma criança. Aí vem a pena. Mas olha, não se preocupe não, minha filha também perdeu e tá agora com gêmeos. É uma maluquice esse negócio que a gente tem de achar que a gente tem um poder de trazer pra pessoa alguma coisa que por meio da palavra vai resolver a vida dela, né? E que vai ter, de fato, esse poder. Olha como a gente se sente poderosa. Como a gente acha que vai dar conta do que é do outro. Isso é uma coisa que a gente precisa revisitar. Como precisa revisitar, inclusive, a questão estrutural. Que ambiente é esse que não contempla situações como a sua para te colocar num espaço em que você esteja protegida de todos os símbolos e das palavras que poderiam te convocar para um lugar que ali você não estava em condições de encarar, né? A gente tem violências ali, a gente vai Constantes. falar constantes. A minha psiquiatra, ela foi bem atenta. Eu mudei de psiquiatra. Ela foi bem atenta a isso e ela me inspirou a entrar num grupo de apoio das gestantes, né, que perderam seus bebês e logo estavam aí ao encontro do seu bebê arco-íris, né? Então, havia naquele grupo uma enfermeira que tinha tido uma perda gestacional, tinha montado aquele grupo de mães que eram para desabafar a sua história, era um grupo fechado, e a tentativa era justamente essa, de dizer às redes hospitalares que havia ali uma violência obstétrica e que essas pessoas deveriam ser separadas, deveriam ter locais separados, né? Eu vou dizer que eu ainda fui uma privilegiada de ser um hospital particular, mas eu fico imaginando nas mulheres que perdem seus bebês em hospitais públicos e ficam naquelas enfermarias conjuntas junto com com as outras mães que estão com seus bebês do lado. Eu vi 3 berços vazios, que era o sentido que eu me sentia ali. Mas em todos aqueles quartos, eu ouvia choro de bebê. E eu tinha que me conformar que o meu não estava chorando, ou que o meu não iria chorar, ou que todos os planos que eu tinha traçado, nenhum deles se realizaria. Não naquele momento. Não é? Depois dessa gestação, sim, eu fiz tratamento. Você tinha me perguntado. Eu fiz tratamento. Consegui, por uma das FIVs, uma implantação, mas que infelizmente não deu certo. E as outras 2 vezes que eu tentei, eu não cheguei à fase de implantação, porque sempre dava um erro genético, né? Então, a nossa mistura não batia, vamos dizer assim. E aí o tratar, uma pergunta que a minha psicóloga, ela me fez uma época, ela dizia assim, sim, e se você não puder gestar? Qual é o seu sentimento? E eu lembro desse dia, eu urrava, eu dizia, eu vou ser incompleta. Hoje eu não penso assim.
Porque a gestação ela pode ser de outra forma. A gestação ela pode ser extra-uterina. Você não só tem um filho do seu útero. Você tem através da adoção. Você tem os filhos daqueles que você ama. Porque você trata, mas não é seu. Amor é construção. Né? E aí, através da adoção, você diz assim, mas que faz hoje, que eu acho péssimo, diz assim, olha, ela tem 3 filhos, 2 dela E um adotivo. e um do coração, porque essa é a história do coração, Pois é. né? Pra ficar mais 2 fofo, né? dela e um do coração. Mais Mas aceitável. vem cá, não são os 3 dela? Uhum. Não são filhos? Porque filho É filho. é muito abrangente. Filho é filho. Independente a via que ele se apresenta a você. Então, eu digo, eu sempre dizia assim. Antes eu rezava, aí você assim, você já rezou para engravidar? Já, até o dia que eu parei. Aí você diz assim, você parou por falta de fé? Eu disse, não. Porque eu vi que a forma que eu rezava estava errada. Não é pedir para você engravidar. É pedir para você continuar sendo mãe. Então, eu não pedia mais para que o meu filho, para que eu gestasse. Eu apenas pedi para que meu filho encontrasse o caminho de casa. Apenas isso. Você deu um nome pra ele? Dei um nome para ele e vou usá-lo novamente, né? Eu pensei no nome de Miguel. Miguel era um nome que eu e meu esposo sempre escolhemos para um filho. A tradução do nome Miguel é belíssima. Estamos na quaresma, né? De São Miguel Arcanjo. Mas Miguel é guerreiro, Miguel é independente, Miguel é a imagem e semelhança de Deus. Miguel é anjo, meu anjo no céu. E, se Deus quiser, um anjo na terra. Que bonito. Né? É tão importante que a gente nomeie, porque também ajuda no processo de elaboração do luto, Sim. porque a gente reconhece a partir do nome aquela existência, né? Ao invés de apagar, como você falou, marcar. Ter tatuado, ter registrado no seu corpo, enfim, nos seus afetos. Quando eu estava porque a gente havia pensado no nome de menino e menina. E se fosse menina, iria se chamar Valentina, né? A Valente. Você gosta de nomes fortes, né? Adoro. Adoro, né? E Valente é dessa família, tanto minha quanto do meu esposo, de ser de mulheres aguerridas, de ser mulheres independentes, seguras, mas que tem suas fragilidades e isso não é pecado. De jeito nenhum. Quem vai pegar no verde? Ai, Carol, você tem mais alguma pergunta? Não, eu queria... a gente ainda está elaborando, né? Está em processo. Patrícia, para finalizar, eu queria te pedir, assim, o que você diria para as mulheres, mães, né, que estão atravessando um processo de luto, independente da fase, né, da gestação, independente se o filho chegou a respirar fora, né, desse ventre. O que você diria para elas, assim? Você é mãe e sempre será, né? Ele esteve com você. Eu digo que eu penso nas mães também, nas mães tentantes, nas mães pela via da adoção, que eu acho que é a gestação maior que existe. Enquanto a mãe que gera, ela concebe e a partir daquele momento ela vai gerar os seus 9 meses e vai gerar a vida inteira, né? E gestou por 9 meses. A mãe, pela via da adoção, ela gera na mente, gera no coração, gera na espera. Principalmente na espera. Hoje, o processo de adoção, claro que tem suas particularidades, o de deixar a segurança, e Carol pode muito bem falar mais e melhor do que eu, que é um processo demorado, pela cautela, né?
E aí muitas mães não entendem essa cautela, porque melhor do que um abrigo é o meu colo, concorda? Concordo. Né? Então, existe ali, mas será que todas estão dispostas a saber que não dá para voltar? Não é um contrato que você assina e que vai ter um distrato. Porque se através da gestação você não pode colocar de volta, na via da adoção, você não pode devolver. Né? Uma pergunta que a médica, ao fazer o meu tratamento, ela disse assim, você, antes, quando eu tinha, foi antes dos 40, mas depois dos 40 você tem obrigatoriamente que fazer os exames, né? Você quer saber se ele vai ter algum problema? Eu disse não. Porque se fosse pelo tradicional, eu não tenho esse controle. Por que eu tenho que ter esse controle agora? Mas para isso você precisa de um parceiro que pense da mesma forma que você. E eu conversei com ele, olha, e aí não, vamos, não é? Mas chega um ponto que o processo de fertilização também ele é traumático. Né? São várias frustrações. E você tem um desejo e o teu parceiro tem outro, mas tem um limite de tentativas. O desgaste é muito grande. Você está preparado para esse desgaste? Porque enquanto que a gente na perda gestacional tem um luto, no processo de fertilização são vários lutos. Porque a cada etapa você pode transformar ou ser transformado em um luto. Então você tem que estar bem consigo, bem nesse relacionamento e sabendo que tudo é incerto, como é na via tradicional. É um processo, você não tem qualquer tipo de garantias. Eu poderia ter perdido meu filho com 2 meses, com 5 meses, com 9 meses, com 3 anos. Qual é a garantia? Eu não quero tentar porque vai que eu perco. Então, uma coisa que eu também digo é você experienciar, né? E se chegar pela via da adoção, não será fácil e isso não lhe dará garantias nenhuma. Apenas seja mãe da forma que você puder, né? Porque a sociedade também faz com que essa culpa ela seja circular, né? E a pessoa que não gesta parece que não foi mulher completamente. Né? Então, não. Sou mãe, até mãe de pet, né? Sou mãe e vou continuar sendo. Independente se meu filho esteja ao meu lado ou num patamar superior, ele vai ser sempre... Ele faz aniversário, ele tem um avô, ele tem uma avó, ele tem tios, ele tem primos. E é bom que a minha família saiba que ele existe. Eu não vou dizer existiu, ele existe. Né? Não fisicamente, mas ele existe na nossa história, ele faz parte da nossa história. Então, é deixar fazer parte da história, é tornar isso o mais leve possível, apesar da dor sofrida, mas que ela não dura para sempre. A saudade, sim, né? Mas... E não ter medo também de reviver. Não ter medo de lembrar. Aí eu digo, hoje eu falo com uma certa naturalidade, mas isso não me impede de reviver ou sentir aquele momento. Mas eu sei que eu vou sentir e que ele vai passar. É trazer para si essa leveza sem ignorar quem você é, quem você vai ser a partir de agora e não poder ignorar que você tem sentimentos. Esses sentimentos eles não podem ser ignorados em nenhuma hipótese. E agora que você já estou melhorzinha, né? Que eu não ignoro, eu corrijo realmente as pessoas. E é chato, mas é necessário. Porque ali eu faço que você me enxergue. Você não tem filhos? Eu tenho. Não está entre nós, mas eu tenho. Mas isso não é ter, eu digo para você. O sentido de ter, para mim, é outra história. Patrícia, você é mãe? Sou. Mas eu não lhe vejo com seu filho. Ele faleceu. Eita, me desculpa. Não. Aí você que sabe da história. Mulher. Mas você nem sabia. Eu fiz, acho melhor parar por aí. Eu sei, existiu, existe, vai existir pra minha vida toda. Respira.
Perfeito, Paty. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada, Patrícia. Parabéns. Amo escutar o podcast de vocês, o Interfaces. Acho que veio em boa hora, com assuntos pertinentes, e que mais e mais assuntos possa trazer e auxiliar a qualquer pessoa, independentemente, porque é uma questão também de saúde mental, o que é possível, né? Associado ao direito, óbvio, mas é uma construção. Então, isso é extremamente importante. Então, eu queria parabenizar vocês duas. Obrigada. E a Obrigada, gente que Paty. agradece a você por estar aqui, pela generosidade da partilha e por nos fortalecer, né? De perceber que a gente tem o direito de ser humana e a gente precisa lembrar, qualquer que seja a situação, o atravessamento, da gente se permitir ser humano e sentir. Tudo que você fala é uma lição que contempla para além de situações de luto. Então, obrigada. Eu que Obrigada agradeço. também pela confiança, né? De partilhar com a gente. Assim. E que as pessoas não se surpreendam. E, por favor, não olhem para mim com o sentimento de pena, porque hoje, com a abertura de vocês, muitos saberão um pouco mais da minha vida, aqueles que não tinham conhecimento algum, mas que saibam que tá tudo bem. Maravilhosa. Obrigada. Por nada.